Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes. O programa de hoje vai ser um primeiro de uma série de 3 em que eu vou falar um pouquinho mais sobre avaliação de bens tangíveis e intangíveis. Num dos programas que nós lançamos no mês de maio, eu falava dessa atividade de avaliação de bens materiais e imateriais. E como houve uma repercussão e perguntas, eu volto aqui a esse assunto. No de hoje eu vou comentar sobre a avaliação de cotas sociais. Estamos falando de uma empresa limitada, não de uma empresa em sociedade anônima, mas pode ser também sociedade anônima. Porque é interessante, o valor de uma empresa, ela nunca é cotada pelas ações em bolsa. Qual o problema da cotação das ações em bolsa? É que ela tem um caráter especulativo. É que ela pode não corresponder ao valor verdadeiro da empresa, e sim o valor que é atribuído por aquele que compra e por aquele que vende as ações. Então, se alguém quiser saber o valor da empresa, o valor verdadeiro, o valor econômico, não se baseie muito em ações, em cotações de ações. Mas se você quiser saber qual o valor da empresa em bolsa, aí sim pode-se falar sobre as cotações das ações. Mas nós temos também empresas, sociedade anônima, aliás, muito maior o número de sociedades anônimas de capital fechado do que de capital aberto. A de capital aberto pode ir à Bolsa de Valores. Aquela que é capital fechado, sociedade anônima, não pode ir à Bolsa de Valores. Normalmente são empresas familiares que se organizam como SA. E também temos, a maioria absoluta das empresas no Brasil é limitada, sociedade por cotas de responsabilidade limitada. E é justamente aí que eu quero falar. Vale para as limitadas, vale para a sociedade anônima de capital fechado. Quando alguém compra as cotas, ou seja, deseja ser sócio ou deseja adquirir toda a empresa, qual o objetivo dessa pessoa? É ganhar dinheiro, é ter um resultado no seu investimento. Então, é claro, o Brasil é um dos países em que o juro, tanto para quem pede empréstimo quanto para quem aplica, é um dos maiores do mundo. Então, é muito cômodo que alguém, ao invés de aplicar numa empresa que sempre tem incertezas, aplicar-se no mercado financeiro. Então, alguém deposita em CDBs, em fundos, etc., fica tranquilo, recebe o rendimento e tal. Só que, se a pessoa quiser investir em produção diretamente, na compra, por exemplo, de uma indústria, ele vai ter que comprar uma empresa, ou parte de uma empresa, ser sócio da empresa. Como é que se avalia isto? Eu vou falar nos outros 2 programas de 2 itens que são muito importantes, que é a avaliação do fundo de comércio e a avaliação das marcas que pertencem a uma empresa. Mas nesta aqui eu vou me restringir a uma situação. Toda empresa tem 2 finalidades. Os acionistas querem ter lucro, ou seja, uma renda que vai lhe permitir retirar da empresa os lucros. E tem uma segunda coisa, que é a valorização das próprias cotas sociais, que é o patrimônio verdadeiro da empresa. Então, quem retira lucros, ele está retirando uma renda a partir receitas menos despesas, menos impostos, e ali está o lucro, divide-se entre os sócios, ou retém alguma coisa para a empresa. O segundo item que a gente poderia considerar como objetivo do acionista é que aquelas cotas que ele detém sejam valorizadas. Não é apenas retirar o lucro, mas que a empresa, se ele tiver que vender a empresa, vai haver aí um resultado maior, ele vai receber mais do que ele aplicou. Basicamente é isso. É o aumento do bolo, daquilo que ele vai receber, através do resultado da empresa. Então, os 2 itens têm a ver com o resultado, mas também tem a ver com a oportunidade. Se hoje nós fôssemos tratar de uma empresa que teve um histórico bom na venda de álbuns de fotografia de papel, aqueles álbuns que nós conhecemos na infância,
é uma empresa fadada a não dar resultado, se ela só fizer isso, porque não existe mais quase mercado de álbuns de fotografia, porque as fotografias são todas digitais. Então a gente pensa, qual o futuro dessa empresa? O futuro dessa empresa é ela mudar de ramo, ela buscar alternativas, talvez dentro do mesmo segmento, mas não aqueles produtos tradicionais dela, porque aqueles produtos já não são mais consumidos pela população, por aqueles que podem eventualmente adquirir e trazer a renda, a receita para ela. Então, a oportunidade a gente só consegue medir se a gente tiver muito bom conhecimento econômico, de perspectiva, de fazer projeções sobre o andamento da economia, os costumes das pessoas e também se a gente consegue medir qual será a participação, o resultado dessa empresa. Se a gente imaginar empresas que têm pouco histórico, porque ela vai acabar sendo criada no início do seu período, ela vai sendo criada, mas não tem contabilidade, ela não teve receita, ela não teve despesa. A gente pode também fazer a avaliação. Todos já ouviram falar nas startups, que são empresas que estão iniciando. Elas não têm histórico, porque elas estão iniciando, mas elas têm projeto. E esse projeto é que tem que ser avaliado pelos economistas. Essa é uma das formas de avaliar. Sempre pensando o seguinte, pode-se avaliar uma empresa pelo patrimônio que ela tem, ou seja, pelos móveis, equipamentos, instalações, máquinas? É possível avaliar. Mas esse é o valor mais importante da empresa? Não. Esse é o valor estático, ou seja, parado da empresa, como se ela estivesse sendo liquidada. Quando uma empresa é liquidada, vende-se os bens e obtém-se o valor da empresa. É o que sobrou da venda, é o que foi obtido na venda da empresa. Mas a empresa não é só isto, a empresa é dinâmica. Ela, além daquele que ela tem hoje, ela pode adquirir outros valores que são resultados da operação dela, do lucro, e menos as despesas, menos os impostos. Então é importante que a gente, como economista, perceba que existe um campo muito forte da área de avaliação de empresas, principalmente agora que nós vamos receber investimentos estrangeiros. O governo federal está voltando ao exterior para buscar investimentos e os investidores vão querer comprar empresas. Também sócios querem se desfazer, seja por questão de idade, seja por questão de oportunidade, seja porque estão querendo mudar de ramo. E quando eles vendem, ou quando alguém compra a empresa, quer saber quanto ela vale. Então, esse basicamente é o modelo de avaliação de empresas. Eu vou tratar de mais 2 que estão embutidos nos próximos programas. Muito obrigado.